Como vocês viram no título do vídeo, a beta-alanina é um recurso ergogênico tão impactante quanto a creatina. E no vídeo de hoje eu vou abordar em relação ao mecanismo de ação, a dose recomendada e quais os benefícios desse grande suplemento. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês, mas às vezes eu pego um tema que eu acho que vai ser mais impactante por questões de dúvidas, de pacientes, de consultório, a parte da telemedicina também, que muitos de vocês vêm através daqui do canal para o consultório e a dúvida ela é a mesma. O que é a beta-alanina, qual a dose, quais os benefícios? Então vamos nessa, vamos aprender. Beta-alanina é um aminoácido não essencial. O que é que isso significa? Que o nosso corpo produz. Só que, de maneira semelhante à creatina, a nossa demanda, a nossa necessidade, principalmente para indivíduos aí que estão mais engajados no contexto de performance, você vai sempre ter um déficit em relação àquilo que você precisa e aquilo que você consegue produzir / ofertar com a sua dieta. E a beta-alanina, diferente da creatina, a gente tem ainda uma deficiência mais impactante nesse processo da nutrição. Você não tem grandes fontes na parte da alimentação, por isso que você fica com essa demanda, essa necessidade maior da suplementação. E esse aminoácido, ele tem uma ação em aumentar a concentração de uma coisa que a gente chama de carnosina. Essa carnosina, ela tem uma ação no contexto neuromuscular. Quando a gente tem a intenção de fazer um movimento, esse movimento voluntário, você tem a imaginação aqui e aí você começa a ter o disparo para aquela fibra muscular e essa fibra tem a ação conforme você imaginou. De maneira recorrente, se você executa o movimento e ainda mais se você joga uma sobrecarga em cima daquela musculatura, daquela articulação, você começa a gerar um déficit de oxigênio. Você está aumentando a demanda de nutrientes, você está aumentando a demanda do oxigênio. Você está aumentando a demanda por sangue e por limpar os produtos, as excretas que são produzidas, só que aquela chegada, ela não é na mesma velocidade, não tem o mesmo impacto. Então você precisa de mais e você só consegue ofertar menos. Então esse déficit que vai tendo entre a oferta e a demanda, você começa a acidificar o meio. O meio, quando está mais acidificado, começa a dar aquela ardidinha, aquele queimor. E é esse ponto que você vai ter a ação da carnosina. A beta-alanina, ela vai gerar um ponto de tamponamento. Então você vai equilibrar o meio e dar um pouco mais de número de repetições, um pouco mais de tempo na execução ali de uma corrida, de um treinamento de crossfit, um levantamento de peso olímpico. E alguns dos benefícios já bem descritos são o quê? A beta-alanina, ela aumenta o número de repetições de contração muscular. A beta-alanina, ela tem uma ação também de sinalizar hipertrofia. Então você tem um ganho de massa muscular em conjunto com o seu treinamento, em conjunto com a sua oferta de calorias, de proteínas, de carboidratos, que é esse basicamente o processo que vai sinalizar a hipertrofia. Você tem um aumento no torque da extensão dos joelhos. Então, movimentos que você tem essa demanda de chutar, movimentos que você tem a demanda de fazer a flexão e extensão desse joelho, e aí vamos lá, corrida, futebol, levantamento de peso olímpico, as diversas modalidades que você tem essa execução, você terá benefícios. De um ponto, talvez de associação direta, como a gente está falando em atividades de mais alta intensidade, que você gera de fato esse déficit mais agudo de oxigênio, então o pensamento seria, a beta-alanina só vai servir, só vai funcionar para atividades de menor tempo e de maior intensidade. Só que não. Os treinamentos do endurance, o treinamento mais aeróbico, de mais longa duração, você também tem benefícios em conseguir ter um aumento no volume total de treinamento. Você se sente menos fadigado, você se sente menos cansado. E aí vem aquele processo, aquela ação da placa neuromuscular. Porque quando a gente pensa em fadiga,
em cansaço, são dois pontos principais aqui. A gente tem uma fadiga central e a gente tem a fadiga periférica. A gente cansa mais rápido porque nossa mente cansa e faz com que a gente iniba o movimento. E a gente cansa da parte periférica por conta, desse esgotamento nos disparos elétricos que vão induzir essa contração. E a betalanina você consegue ter um pouco mais de tempo. Então, esse um pouco mais de tempo, você começa a acumular mais esse volume de treinamento. Então, tanto para o contexto do anaeróbico e do aeróbico, você tem efeitos, você tem ações positivas. E aí as doses, elas vão variar de 6 a 12 gramas dia. E é um ponto interessante, porque se vocês olharem aí pré-treinos que vocês utilizam, a betalanina está presente, só que em doses menores e misturada com uma ruma de coisa que não tem nem evidência, não tem nem impacto. E aí o efeito colateral da betalanina é dar aquele efeito da pinicação, porque ela aumenta, esse processo de dilatação de vaso, e aí você chega mais sangue no vaso, tem essa percepção. Então dá uma coceirinha aqui atrás da orelha, ao redor da boca, e aí esse estímulo, essa percepção de que, pô, tô ligado, tô pilhado, você tem uma melhoria aí de performance, só que muitas vezes com mais baixas doses em relação aos reais potenciais benefícios quando você joga essa concentração nessa dose de 6 a 12 gramas dia, e o ideal é que ela seja fracionada ao longo do dia, em 2 a 3 tomadas. Se no seu dia a dia existe uma demanda, uma dificuldade nesse processo, aí você consegue isolar em um ponto. E mais um ponto interessante é que de maneira semelhante à creatina, você tem um processo de saturação. Então, para que você atinja os potenciais benefícios, você teria um tempo ali médio de 28 dias de uso contínuo, de uso regular. Então esse uso esporádico é mais um efeito placebo do que de fato ter impacto positivo no seu rendimento, na sua performance. Então pensa aqui, se com uma concentração mais baixa e um tempo de uso agudo você já acha que tem benefício, imagina com uma dose na faixa otimizada e com um tempo mais prolongado. E é esse ponto que a gente também consegue ter o efeito do sinergismo. Quando você tem a oferta da betalanina junto com a creatina, elas se potencializam. Então no nosso corpo a gente não tem uma ciência exata. Quando você pensa 4 mais 4, não necessariamente vai ser 8. Pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20. E é esse ponto que a gente tem desse efeito sinergista entre esses dois grandes suplementos. E para a gente finalizar esse vídeo, uma grande mensagem. Antes de você iniciar uma suplementação, busque um profissional habilitado para conseguir entender o seu processo, ver a sua demanda, ver a sua necessidade. Porque muitos têm queixa de perda de performance, limitação nesse processo de evolução e na verdade às vezes estão passando por um processo de excesso de treinamento e aí ficam mascarando com estimulantes, com suplementos para ter um ganho rápido, um ganho fugaz desse processo, mas às vezes você precisa reduzir o volume, às vezes você precisa aumentar esse aporte de energia, esse aporte de calorias. O recurso ergogênico, por mais impacto em performance que ele tenha, ele não é a única frente, a única ação que você precisa pensar, realizar, se preocupar, certo? Então, novamente, antes de iniciar e manter qualquer suplementação, busque um profissional habilitado para conduzir o seu caso. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixe seu like. Tem dúvidas, comentários sobre esse ou outros temas? Joga aqui, vamos ter um bate-papo que fica bem interessante. Não esquece, faz a inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Você é uma pessoa mais curiosa, se torna membro do canal. No Guia da Comunidade tem mais detalhes e vamos pro próximo.